Então, fica aqui comigo. Depois você vai lá, quem não escutou, escutar outra história, que é muito importante, muito interessante, que é um processo de doença física. Aqui é um processo de pobreza, tá? Mas por quê? Porque inverteu todos os papéis aqui e a coisa ficou ruim. Então, tudo tem lugar, função e potência. Então, eu tenho alguns parentes, tá? E ele é um homem e uma mulher, eles são casados. É um parente um pouco distante, mas eles são casados, tá? Eles não têm filhos, mas ele tem um filho, uma filha do primeiro casamento, tá? Eles são casados há muito tempo, os dois sempre trabalharam, eles estão há muito tempo juntos. Então, a filha do primeiro casamento já é grande, tá? Conheceu desde pequenininha. E essa menina, ela tinha uma doença grave, nasceu com uma doença grave. Ela nasceu com essa doença, que era uma leucemia, uma doença de fato grave. Ele, quando ela nasceu, e descobriu a doença, ele era muito novo também. Teve que se virar nos 30 para virar o homem, o pai, o provedor, o salvador, porque era um bebê, né? E ok. Mas hoje eles já são tudo grande e se conheceram desde muitos anos. Tá, cresceram. Essa mulher, ela sempre trabalhou desde muito nova. Tá? Então, ela já está em tempo de se aposentar, ela já estava em tempo de se aposentar se ela quisesse, mas ela era muito nova e ela trabalhava numa coisa que ela gostava, ela curtia o trabalho, porque ela gostava dos amigos, estava muito tempo no mesmo trabalho, então ela ganhava bem, né, pelo tempo que ela estava, e eles tinham uma vida boa, uma vida razoável, ele também trabalhava, e ok. O que aconteceu nesse processo? Nesse processo, conforme eles cresceram, os anos passaram, essa filha dele, que sempre foi tratada como uma filha, né? Ela se envolveu com um cara, assim, meio que namorando, mais ou menos, e do nada falou, tô grávida. Engravidou. Ok. Ah, vamos ver se a gente fica junto, se a gente não fica junto. Aquela coisa natural. E agora, o que faz? Fica feliz e preocupado ao mesmo tempo? Natural, né? Do pai e da madrasta. Mas ok. Não deu certo o relacionamento, tentaram, não deu certo, então vou encurtar aqui a conversa, não deu certo, o cara foi embora e ela ficou com a filha. Então teve uma filhinha e o cara ficou com a filha. Perdão, ela ficou com a filha e o cara foi embora. O que começou a acontecer? E agora? Como é que ela vai bancar a vida dela sozinha? Ela não consegue. Então, ele propôs, vamos trazer ela para morar aqui com a gente. Aí a esposa falou assim, não dá. Como é que vai vir ela e mais a filha? A nossa casa é muito pequena. Percebe? Eu preciso de uma casa bem pequenininha, que é para não caber ninguém. Porque eu não quero dizer não, eu não posso dizer não, como é que eu vou falar não? Então, para eu não ter que falar não, porque eu não tenho coragem de falar não, senhora, aqui na minha casa eu não quero, eu tenho uma casa bem pequenininha, bem pobrezinha, bem petititi, que é para não caber, entendeu? Os outros que querem vir aqui, que faz bagunça na vida deles e quer aqui viver na minha casa. Então, porque eu não digo não, eu tenho uma... não cabe. E aí ele falou, é verdade, não cabe. Meu Deus, é mesmo, nosso apartamento é tão pequenininho, não vai caber mais 2 pessoas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o aluguel dela, pra ela morar lá, com a filha, aqui perto da gente, mas lá na casa dela. Aí a esposa pensou, bom, dos males o menor, melhor do que na minha casa, porque isso vai dar muita confusão, que eu não quis ter filho, que agora eu tenho que ter o filho dos outros, que eu gosto dela, mas eu não quero, ainda tem bebê, eu não quis ter filho. Foi uma decisão, realmente, que não quis. Tá. Conclusão. Ele começou a pagar o aluguel, eles, né? Então os dois trabalhavam, então pagava o aluguel. Comprava comida, ia no mercado, levava a netinha no médico, levava a netinha na escola, buscava a filha no emprego para pegar a menininha mais cedo, para ficar tudo mais fácil. Começou, ia lá, e era de manhã, e era de tarde, e era de noite, levava mercado, e levava coisa, e levava de carro, e pagava aluguel, e pagava luz, e pagava água, e foi pagando. A filha trabalhava pouquinho, ai, mas não dá para eu trabalhar, porque quem que vai cuidar da minha filha? É mesmo, não tem como você trabalhar, deixa que o papai resolve tudo. Ok, o que começou a acontecer nesse lugar? Ele saiu do lugar de marido da esposa e passou para o lugar de, ao invés de pai da filha, ele se tornou o marido da filha. E ele se tornou o pai da neta. Então ele saiu do lugar.
Ele saiu do lugar de marido e entrou num lugar que não era o dele. E só que essa filha não consegue arranjar emprego, não consegue arranjar ninguém. Porque ela tecnicamente já está casada. Só que ela não quer casar com o pai, porque ela não pode namorar o pai. Então, eles vivem em pé de guerra. Mas eu cuido de você. E o que aconteceu com essa esposa? Conforme ele virou o pai da neta e marido da filha, ele passou a ser o amante da própria esposa. Então a esposa passou a ser a amante dele. Então ele vai lá, cuida da família dele, entre aspas, e vem aqui e come a amante. A esposa dele perdeu o marido. Agora ele tá com outra família. Claro que ninguém fez isso racionalmente. Mas energeticamente, lugar, função e potência se modificaram. Então ele não consegue ser o marido da filha, porque ele tá no lugar errado, ele não vai transar com a filha. A neta perdeu o avô, mas ela tem um pai, mas ela não tem um avô. Consegue entender a dinâmica? E aí é que a coisa começa a piorar. Por quê? Essa esposa, sentindo essa falta do seu próprio marido, querendo ele de volta, ela teve um ímpeto de fazer uma coisa. Lembra que eu falei que ela trabalhava desde muito nova? Então, o que ela fez? Ela já podia estar em tempo de se aposentar. O que ela falou? Eu tô muito cansada. Eu vou me aposentar. Aí todo mundo pensando, como assim vai se aposentar? Como é que você vai sustentar 2 casas ganhando uma aposentadoriazinha de 1 salário, 2 salários mínimo? Não vai dar. Mas eu não aguento mais, eu vou me aposentar, porque eu já posso, eu vou me aposentar, eu tô muito cansada. E assim, em sã consciência, racionalmente, ela é inteligente, ela sabe fazer conta. Ela sabia que o dinheiro não ia dar. Mas ela estava sendo movida por uma emoção, para que as coisas voltassem ao lugar. Ela queria o marido dela de novo, de volta para ela. O que ela fez? Ela se aposentou. Começou a ganhar bem pouquinho. Aí o dinheiro começou a não dar para nada. O dinheiro dela começou a dar só para pagar as continhas dela de casa. E não dá mais para pagar o aluguel. Não dá mais para custear a comida da menina. Não dá mais para pegar tudo que dava. Agora só dava para eles. O que aconteceu? Ela acabou com a estrutura financeira dela, com uma vida boa, porque ela queria o marido dela de volta. Porque ela não queria pegar o dinheiro dela, do fruto do suor do trabalho dela, para dar para outra. Porque dentro do sistema dela, ela sabe que não é amante. Mas dentro dela tá perdendo. Ele foi embora, ele não tá mais aqui comigo, ele não é mais o meu companheiro. Ele foi embora. Então ela não quer mais. Então ela fez coisas, né, impensada. Ela pensou, mas não faz sentido racional. Aí eles começaram a perder tudo. O que aconteceu? Ele começou a trabalhar o dobro para conseguir sustentar tudo, para conseguir não sei o quê. E tudo que entrava, ia. Tudo que entrava, ia. E ele também queria voltar. E a filha também queria arranjar uma pessoa. Então, como tudo estava muito bagunçado, e ele tentava e não conseguia, ele começou a sentir que ele era um lixo. Porque ele não conseguia sustentar tudo. Lembra do lixo? Eu sou um lixo. E aí, o que ele conseguiu? Um câncer de garganta. Para quê? Para ele poder voltar. Então, agora eu não posso mais trabalhar. O nosso dinheiro só dá pra gente. Aí, o que aconteceu? A estrutura da família dele voltou e ela livre para encontrar um parceiro. Percebe? Aí ele voltou a ser o pai da filha e não o marido, ele voltou a ser o avô da neta, então ele foi amado, ele foi respeitado, ele respeitou os limites dele. Só que ele precisa disso, gente. Precisa criar uma doença para poder viver a sua vida, ficar com a sua esposa. Precisa perder tudo, porque eles foram perdendo e aí foram vendeu o carro, até não ter mais nada para vender. Enquanto eles puderam ir vendendo, eles foram. Até que não tinha mais nada para vender. E aí cada um tem que cuidar da sua vida. E é nesse lugar que cada um toma o seu lugar. Exerce a sua função. E só nesse lugar você tem força. Então eu preciso que você entenda que não é necessário. Não é necessário você ficar doente. E nem pobre.
Você não precisa apodrecer e nem empobrecer. Pra que as coisas... Você só precisa aprender a dizer não. Mas por que que você não consegue dizer não? Por que que é tão difícil? E é agora que a gente vai entender o porquê sozinho a gente não consegue. Porque você pode estar pensando assim, Andressa, mas agora eu entendi. É só eu falar não. E aí eu vou te dizer, eu quero ver você dizer não. Sabe por quê? Porque você é viciado nisso. Assim como um dependente não consegue dizer não para droga, essa é a sua droga. E você não consegue, porque se você disser não, você vai se sentir mal. Igual o dependente, quando fica longe da droga, ele tem crise de abstinência, ele sente mal, ele sente enjoo, dor de cabeça, dor nas costas, enjoo. Mal, verdade, real.